Meus queridos irmãos, eu quero nesta oportunidade, nesta tarde, cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu quero pedir desculpa se eu estiver incomodando algum momento social de você e a sua família, mas eu tenho que entregar algo de Deus ao teu coração e também ao meu coração aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Eu queria compartilhar com vocês a Bíblia Sagrada no livro de Mateus, capítulo 16, versículo de número 13 até o verso de número 17, que diz a palavra de Deus. Indo Jesus para as bandas de Cesareia e de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que estás nos céus. Meu querido, meus amados irmãos que me ouvem nesta tarde, eu quero dizer que a respeito do diálogo que Jesus teve com os seus discípulos, quando Jesus se manifestou, seu ministério terreno, houve muitas conversas, muitos falatórios, e Jesus, sabendo que o povo ficou um pouco apreensivo, aonde Jesus passava é aquele tumulto, é aquela confusão de pessoas, não acreditava que ele era o Filho de Deus, mas acreditava que Jesus era João Batista reencarnado. Algumas pessoas da época estava dizendo que acreditava na reencarnação. João Batista já havia morrido, já tinha perdido a sua cabeça. Então algumas pessoas pensavam que Jesus era João Batista já encarnado. Outras pessoas lembraram dos profetas do Antigo Testamento, se lembraram de Elias, outros se lembraram de Jeremias, outros se lembraram de outros profetas que não citaram, não disseram seus nomes. Mas o que me chama a atenção, meus queridos, é a forma com que Pedro se direciona a Jesus. Depois que Jesus pergunta para aqueles homens, simplesmente Pedro, ele responde, diz: tu és o Filho de Deus vivo. Jesus disse para ele então, Jesus diz: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne, não foi sangue que te revelou, mas foi meu Pai. Observe bem o que Jesus está dizendo para os outros discípulos. Está dizendo que Deus estava usando Pedro para falar aquilo, porque Jesus disse: Pedro, não foi carne, não foi sangue que te revelou estas palavras. Quem está te revelando aqui é o próprio Pai, é Deus que está usando os teus lábios para tu dizer isso e reconhecer que é o Filho do Homem, é o Filho do Deus vivo. Eu aprendo, meus irmãos, que Pedro é usado por Deus de uma forma onde Jesus separa Pedro do meio dos discípulos, elogia Pedro, fez um alto elogio a Pedro. Pedro reconheceu que estava sendo usado por Deus. Não é porque uma pessoa é usada por Deus que ele não possa errar, que ele não possa falhar de vez em quando. Não é isso. Não existe super-homens, não existe super-heróis humanos. Uma vez ou outra a gente tem um momento de fraqueza, que era que também a gente falha, mas não é por isso que a gente tem que ser apedrejado, não é por isso que a gente tem que ser excomungado, não é por isso que a gente tem que ser rejeitado, não é por isso que a gente tem que se apartar de Deus, quando a gente não está sendo usado por Deus. A gente vê isso na trajetória de Pedro.
Pedro, depois que é usado por Deus para dizer que Jesus era o Filho de Deus vivo, Pedro, chega uma hora de uma reunião na ceia, Jesus disse: é chegada a minha hora, eu tenho que morrer, para onde eu vou vocês não podem ir agora. Pedro levanta, talvez se lembrando que Deus usou ele, talvez ele se levanta e diz: aonde, Senhor? Para onde tu vais eu vou, o que acontecer contigo também vai acontecer comigo, se for para a morte também eu irei. Talvez Pedro não entendeu. Pedro talvez não entendeu o que Jesus falou. Pedro fala que para ir até para a morte, Jesus disse: Pedro, não é assim. Hoje mesmo, Pedro, tu vai me negar 3 vezes. Pedro: não, Senhor. Mas aconteceu com Pedro. A gente parece assim que a gente observa um contraste muito grande. Como é que um homem é usado por Deus? Como é que o homem fala aquilo que Deus manda? Como é que Deus revela? Como Deus usa o ser humano? E depois ele está dizendo: eu não conheço. Um dia Pedro declara que és o Filho de Deus vivo. No outro dia Pedro está dizendo: eu não conheço. Eu não conheço tal pessoa. Pedro nega 3 vezes. Então, meus queridos, eu quero trazer esta mensagem ao teu coração. Você que se afastou de Deus, você que abandonou a fé, você que deixou de se congregar, porque você achou que Deus não está te usando mais. Você que se achou esquecido de Deus, você que se acha afastado de Deus, porque um dia Deus te usou e agora não está usando mais, por isso você abandonou a fé, por isso você abandonou a Cristo. Não faça isso. Pedro poderia abandonar quando negou Jesus 3 vezes, ele poderia fazer isso, porque ele poderia pensar: meu Deus, ontem Deus me usou, hoje eu abandono, hoje eu nego que eu declarei que é Filho de Deus. Hoje eu estou dizendo que não conheço. Quantas e quantas perturbações Pedro não teve. Primeiro se lembrando que negou Jesus 3 vezes. Depois se lembrando que Deus um dia usou ele. E nós sabemos que a vida espiritual não é só todas as vezes 100%. Se você está vivendo, meu querido, uma vida de espiritualidade hoje, aproveite. Mas essa espiritualidade que Deus está te dando não é para tu ser melhor do que os outros. Essa espiritualidade que Deus está te dando não é para tu ser melhor ou querer humilhar os outros, dizendo que Deus te usa mais do que os outros, que Deus tem projeto para ti e não para os outros. Não faça isso. Não deixe que isso perturbe a tua mente. Se você está vivendo a sua vida de espiritualidade como Pedro vivenciou um dia quando disse que Jesus era o Filho de Deus vivo, no outro dia Pedro está ali na carnalidade. Mas nem por isso a gente tem que abandonar a fé. Não é motivo para isso. Não é motivo para abandonar a fé, esquecer da fé. Porque hoje você não está mais espiritual, aí você acha que Deus te abandonou, que Jesus te deixou, que Jesus não olha mais para você. Não deixe que esse sentimento tome a tua mente e teu coração. Tire isso da tua mente. Deus é contigo, Deus é com você. Assim, quando você está nos seus momentos de espiritualidade, Deus também está naqueles momentos difíceis que você está passando, mas não é saindo do templo, não é saindo da fé, não é abandonando os caminhos do Senhor que se vai resolver essas coisas. Se resolver essas coisas é buscando mais a Deus, é procurando ser humilde. Ei, você que está sendo usado por Deus, seja somente humilde, somente isso. Não seja aquele cristão espiritual querendo humilhar os outros ou querendo se achar mais do que os outros. Não faça isso, porque a espiritualidade de Deus é Deus que nos dá a aproximação de Deus quando nós começamos a buscar a Ele. Se você está fraquinho na fé, a solução é se aproximar de Jesus.
Se você está pensando em abandonar a fé, não faça isso. Se aproxima de Jesus. Se aproxima como Pedro fez, mesmo negando. Pedro se arrependeu e chorou amargamente e voltou novamente para buscar a Deus. Voltou outro, voltou humilde, voltou cheio de Deus para fazer o ID. É isso que Deus faz, meu irmão. É isso que Deus faz na vida daqueles que se aproximam de Deus, que vai até Deus, se arrepende dos seus pecados, chora amargamente e volta de novo para o aprisco. Volte a buscar Deus enquanto há tempo. Nós estamos chegando no período, meus irmãos, onde a nossa fé vai ser colocada em xeque. A nossa fé vai ser colocada em xeque. Precisamos se apegar a Deus, precisamos voltar para Deus, precisamos novamente ser espiritual com Deus. E não deixar que as coisas tomem de conta e fujam dos controles. É bastante você estar fraquinho na casa do Senhor do que se achar forte longe. Não faça isso. A vida espiritual é algo sobrenatural, é algo de bênção de Deus para as nossas vidas. Pedro um dia é exaltado, é elogiado, porque Deus revela algo para Pedro. Outro dia, Pedro não conhece, Pedro nega. Depois Pedro se arrepende, toma sua cruz, continua seguindo no Evangelho de Cristo, agora cheio da graça, cheio da humildade, cheio de poder de Deus, para fazer a missão e a obra de Deus. Quando chegou o dia de Pedro, Pedro disse: posso morrer sim, eu não fujo, eu não nego, mas por favor, me bote de cabeça para baixo, porque eu não posso morrer semelhante ao meu mestre. Ele morreu de cabeça para cima na cruz. Eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. Sabe o que é isso? Reconhecimento. Coisa que talvez você não reconheça. O melhor caminho para você foi abandonar a fé. Mas eu quero te dizer: volte. Volte enquanto há tempo. Volte aos caminhos do Senhor antes que seja tarde demais. Que Deus derrama das suas bênçãos sobre as nossas vidas. Que Deus conceda da sua graça em nossos corações. Eles entenderam e queriam que Jesus fosse João Batista, queriam que Jesus fosse Elias, queriam que Jesus fosse Jeremias, queriam que Jesus fosse outros dos profetas, mas Pedro disse: não, este é o Filho de Deus vivo, aquele que vai salvar o pecador. É necessário que nós venhamos e chegar a Deus antes que seja tarde demais. Eu quero orar com você. Diga-se comigo: Jesus, me perdoe porque no meu momento de fraqueza espiritual eu abandonei a fé. Jesus, me perdoe porque não era essa atitude que eu deveria ter tomado. Jesus, me perdoe por todos os pecados que eu cometi até aqui. Se você fez isso, meu irmão, se você repetiu esta fala, eu quero orar pela sua conversão e a sua reconciliação agora, em nome de Jesus. E se você está na sua casa, que está precisando de oração, receba em nome de Jesus esta oração nessa tarde. Querido Jesus, muito obrigado, Senhor Jesus, porque um dia o Senhor mostrou para aquelas pessoas que usavam o homem e depois o homem fraquejou, mas o Senhor restaurou de volta. Grandes coisas o Senhor fez na vida dele, a vida de Pedro. Assim eu te peço que o Senhor possa fazer na vida daqueles que fez a sua oração, aceitando o Senhor como Salvador da sua vida, daqueles que fez a oração, se reconciliando com o Senhor Jesus, e daqueles que estão pedindo, necessitando de oração, de um agir do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Abençoe aqueles, Pai, que estão pedindo oração, abençoe aqueles que estão necessitados dessas orações, meu Pai. Abençoe estas famílias, abençoe estes lares, que as bênçãos do Senhor possam alcançar a todos, que eles possam ter uma vida espiritual constante, contínua,
fortalecida pela tua presença, Pai. Em nome de Jesus, eu oro e por fé agradeço nesta tarde, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe a todos. E você que fez essa oração de fé, confessando Jesus, se reconciliando, procura uma congregação mais perto da tua casa e volte a se congregar antes que seja tarde demais. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus.